Meus irmãos, saudações de graça e paz, saudação fraternal da parte de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Estamos aqui para dar continuidade à nossa aula, tá? Término de apostila, a gente ficou em aberto na última aula, falar acerca dos tímidos na Bíblia Sagrada, porque há muita confusão no tocante a esse texto, tá? Dentro da tradução do grego, da nossa tradução odierna, há muita confusão, tem pessoas que usam de maneira errônea. Então, como vai fazer? Os acanhados, os tímidos, aqueles que são mais avexados, vão ficar fora do reino de Deus? Vamos estar explicando isso nessa aula e vamos estar terminando a nossa apostila para estar disponibilizando para vocês também a avaliação, tá? Mas para o momento vamos estar orando para o início da nossa aula dentro da direção do Espírito Santo de Deus. Senhor, nós te louvamos, ó Pai, glorificamos o teu nome porque o Senhor é Deus. E antes de tudo, antes de todos, o Senhor já era, o Senhor é e sempre será. O salmista vai dizer que de eternidade a eternidade o Senhor é Deus. O Senhor é imutável, o Senhor é infalível. Eu te agradeço, Senhor, por esse momento, por esta aula que vai ser entregue. E te peço a condução do teu Espírito Santo. Revele-nos o teu Espírito por trás da letra, para que possamos ter a compreensão exata de tudo que o Senhor quer transmitir, quer falar com a gente aqui nesta noite. Direcione esta aula em nome do teu Filho amado Jesus. Amém e graças a Deus. Vamos lá. Os tímidos na Bíblia Sagrada. De forma direta ou indireta, alguém já se parou com essa expressiva ou com essa expressão sobre os tímidos na Bíblia Sagrada. Existem líderes que, no afã de motivar os seus liderados, eles vão falar: olha, você tem que ser você não pode ser tímido. Me fugiu a palavra que eu ia usar aqui agora. Você não pode ser acanhado. Você não pode ser extrovertido, aliás. Você tem que ser extrovertido, não introvertido, dentro dessas coisas e outras. Mas a gente, vamos ler aqui em Apocalipse, capítulo de número 21, versículo de número 8. Já peço vocês já que abra o texto sagrado. Apocalipse, capítulo de número 21, versículo de número 8. Apocalipse, capítulo de número 21, versículo de número 8. Deixa eu pegar a água aqui que minha esposa trouxe. Obrigado, vida. Localize aí, por favor. Apocalipse 21, versículo de número 8. Amém. Show, vida. Antes da gente prosseguir e falar sobre isso aqui, nós temos que entender a linguagem em que a Bíblia foi escrita, tá? Ela foi escrita em hebraico, tá? Pequenas porções em aramaico, e todo o Novo Testamento, de Mateus a Apocalipse, ela foi escrita no grego koiné, tá? Ou no grego, tá? Então, para que eu possa entender essa expressão de tímidos aqui, eu automaticamente tenho que romper um abismo, né? Principalmente um abismo idiomático, um abismo linguístico, para poder entender o que significa essa expressão tímidos. Ou o que João quis dizer quando disse que ficarão de fora os tímidos. Se deparando com o texto, escrito está: mas quanto aos tímidos, quero que você sublinhe essa palavra aí, tá? Quero que você sublinhe essa palavra aí, porque haja visto que ela está no plural, tá? Mas sublinhe aí. E aos incrédulos, e aos abomináveis,
e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos. A sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Vamos lá. A gente não vamos falar desses outros pormenores que vêm após os tímidos, incrédulos, abomináveis, mentirosos, homicidas, idólatras, fornicadores. Vamos estar focando nos tímidos, porque essas outras palavras aqui é de fácil compreensão e não requer uma tradução mais apurada, tá? Uma transliteração, uma tradução mais apurada, tá? Então vamos lá. Vamos tratar esse quesito tímidos, tá, gente? Vamos lá. Essa expressão tímidos na Septuaginta, tá? Na expressão do grego, tá? Aparece a expressão deilos. Deilos não tem nada a ver com pessoas acanhadas, pessoas introvertidas, pessoas que sentem vergonha de falar em público, tá? Vamos prosseguir um pouquinho aqui nessa expressão aqui. Vou botar aqui de novo, tá?
pegar legal ali, filha? Sim. Deixa eu ver se dá pra pegar legal aqui. Tá. Também vamos estar tirando foto pra poder estar postando. Dá pra ver que como o idioma, o dialeto, a linguística muda muito de uma região para outra. Esperar a vida acabar de escrever, assim que ela acabar de escrever, eu dou continuidade. Acabou? Eu pode esperar você escrever. Desculpa. Preciso frisar isso aqui, tá? Eu preciso deixar bem frisado. Tá? Deixa bem frisado. Oi, minha vida. Eu tenho que frisar essa farofa. Espera que eu sou professor, minha flor. Vou deixar isso aqui bem frisado para poder estar bem grifado para eles poderem ter um destaque. Vocês, né? Ter um destaque na escrita de vocês. E é muito importante vocês marcarem aí também, tá? Eu vou até sair do foco aqui. Ok, vamos lá, olha só, gente. Retomamos aqui, ó. Os tímidos na Bíblia Sagrada, Apocalipse 21:8, né? Tímidos, tá? É igual, tá? Medrosos ou covardes. Desculpa, faltou aqui algo aqui, tá, vida? Alunos, desculpa. Covardes, tá? Porque essa expressão aqui no Apocalipse 21:8 está no plural. Tá? Então não está apontando para uma pessoa só. Está apontando para um grupo de medrosos, para um grupo de covardes. Tá? Então assim, vocês precisam colocar um S aí. Tá? Essa palavra, essa expressão no grego significa deilos. Tá? Então vamos lá. A gente precisa ter muito cuidado no que tange a tradução. Tá? No que tange o setor linguístico e idiomático. Por quê? Se a gente pegar outro texto bíblico e dizer assim, ó, João também diz essa expressão através do Espírito Santo. Jovens, eu vos escolhi porque sois fortes e a palavra de Deus está em vós. Né? Quando a gente olha para esse texto, numa visão carioquês, numa visão do português, a gente vai olhar que Deus só escolheu os jovens, porque a palavra de Deus está neles. Essa expressão no grego não quer dizer nada para a juventude. Essa palavra está apontando para aqueles que são maduros na fé, que já tem uma base teológica firmada, que não se deixa levar por filosofia, por culturas, por palavras assim que não estão dentro do teor bíblico, tá? Então, a gente pegando para esse texto aqui tímido, a gente precisa ter muito cuidado no tocante a isso também, tá? Eu não vou entrar a fundo sobre o jovem, porque eu já falei numa outra aula. Você lembra, vida? Então, já falei numa outra aula. O foco aqui é isso aqui. Então, quando a gente lê a Bíblia, nós temos que romper esse abismo, tá? Um abismo idiomático, um abismo linguístico.
Novo Testamento grego, tá? Então vamos lá. Deilos significa o quê? Tímidos. Não se refere aos crentes tímidos, acanhados, introvertidos, né? Pois existem pessoas que acham que vão para o inferno por serem tímidas. Algumas, deixa eu falar aqui, algumas pessoas acham que vão para o inferno por serem tímidas. Uma delas está aqui em casa. Ela me parou e falou assim: vida, me explica esse negócio aqui, os tímidos, a parte deles é lago de fogo. Por quê? Porque a gente estava olhando na nossa tradução sem romper esse abismo idiomático, esse abismo linguístico, e nós precisamos romper esse abismo idiomático, esse abismo linguístico, tá? Então, quando você rompe esse abismo, você vê que tímido no grego é deilos, tá? E quer dizer que não tem nada a ver com o que você achava que era. Significa covardes, significa pessoas que são medrosas, tá? Existem algumas traduções, como João Ferreira de Almeida, que a expressão está medrosos. A sua está como aí, vida? Tímidos. A sua está tímidos? Uhum. Deixa eu pegar uma tradução aqui. Deixa eu pegar aqui na... Eu botei uma outra tradução aqui, que é a NVI, Nova Versão Internacional, tá? Diz covardes. Vamos ver na King James? Vamos ver? Poder comparar uma tradução com a outra? Eu tô até com a NVI ali, só que a dali é muito grande. É muito grande. Vai conseguir achar nela. Vê se pega dela aí. Pega ali. Pega ela. Essa aqui é a Bíblia NVI em ordem cronológica. Tá? Abre aí, você vai conseguir abrir Apocalipse aí. Vai conseguir abrir Apocalipse sim. Você vai conseguir. Só os evangelhos que diferem, que estão em ordem cronológica de um acontecimento para o outro. Apocalipse 21, na King James, diz assim, ó. Mas os medrosos, tá? A King James também, ela usa a mesma tradução de João Ferreira de Almeida, tá? A versão que eu tenho aqui em mãos do Rei James diz que, mas os medrosos, tá? Então você vê que uma tradução para outra diverge. Uma tradução para outra muda. É fato que toda tradução, quando você traduz, alguns textos vão perder o seu teor principal, tá? A sua mensagem central, tá? Por isso que eu preciso romper esse abismo e entender o grego, para que eu possa me basear no que o texto está dizendo para mim, tá? Achou aí, vida? Covarde. Então, olha só, a NVI, a nova versão internacional, diz covardes. Achou, ela viu? Achei. Diz covarde. Ok, então vamos lá. Então nós já comparamos algumas versões, tá? E estamos desmistificando muitas coisas que colocaram na sua cabeça no tocante a isso, tá? Agora vamos lá, voltando para cá. Mas então, o que significa dizer, neste contexto, que os covardes, os medrosos ou os tímidos terão sua parte no lago de fogo? É uma pergunta, tá? Vamos olhar para o contexto. João faz uma série de advertências aos cristãos covardes que, durante o tempo de perseguições, renunciavam sua fé em Cristo, com o intuito de preservarem suas vidas. Segundo o apóstolo, as pessoas que se comportassem assim, como covardes, como tímidos, como medrosos, estavam sentenciados ao lago de fogo. Então, essa expressão aqui, dentro do contexto, que no grego é deilos, está apontado para os covardes, para os medrosos, tá? Eu preciso ler com você Mateus, capítulo 16. Acha ali na Bíblia isso aqui. Acha lá. Mateus 16, 25. Quer ver se você vai achar? Aí não. Quer ver se você vai achar? Acha aí. Então você procurar não, Vitor. Acha aí, ó. Ela vai ficar procurando até ela achar. Mateus 16, 25.
Mateus 16, 25. Mateus capítulo 16, versículo de número 25. Diz assim, ó. Porque aquele que quiser, Mateus capítulo 16, versículo 25. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Tá? Só um adendo aqui, só um adendo. Não consigo não ler. Mateus 16, 25. Pode falar. Viu? É porque ela está em ordem cronológica, vida. Uhum. Olha pra mim aqui, pode voltar pra mim aqui. Não se martirize não, vamos lá. Ó, essa expressão aqui de vida, tá? No grego é psique. Nessa tradução aqui. Na tradução para esse texto aqui no grego é psique. Isso aqui eu preciso apagar esse quadro que eu escrevo pra vocês. Isso aqui eu preciso. Tá? Olha pra mim. Existe 3 expressões para vida no grego. Tá? 3 expressões para vida no grego. A primeira expressão para vida no grego é bio. B-I-O, que vem de biologia. Né? Esse bio é vida. Logia é estudo. Estudo que estuda acerca da vida. Tá? Então, biologia. Tá? Que é a vida no corpo. Tá? A vida no corpo é bio. Só que existe uma outra expressão na Bíblia que essa expressão para vida é zoe. Z-O-E. No grego, zoe é vida no espírito. E existe uma outra expressão para vida no grego que é psique. Psique é vida na alma. Está ligado à psicologia. Está ligado à psicanálise. Tá? Porque a psicologia, a psicanálise nunca vai tratar do teu corpo sem antes curar a tua alma. Porque não adianta tratar de você por fora se você está ferido por dentro. Porque quando você é ferido por dentro, sarado por fora, você por dentro vai sempre sangrar em cima de alguém. Pegou, né? Então, bio, vida na carne. Zoe, vida no espírito. Psique, vida na alma. Tá? Todas essas 3 expressões no grego está apontado para a vida. Pegou? Achou aí agora? O que diz aí, Mateus 16, 25? Não, calma aí. Eu não achei ainda não, viu, gente? Eu não achei porque tem uma Achei Mateus 16. Mas tu não achou o versículo 25, que não está em ordem cronológica da Bíblia. Eu tenho 57 Bíblias. E, dentre elas eu tenho essa de ordem cronológica. Tá? Vamos lá, precisa apagar esse quadro aqui. Preciso tirar foto e apagar ele. Devo pegar então, gente? Será que você quer que eu escreva ou não? Quer que eu escreva ou não? Devo pegar? Precisa não, né? Devo pegar? Uhum. Então tá bom. Então já que eu pegar, vamos lá. Página de número 206 da apostila. Vou falar pausadamente. Bio, vida na carne. Zoe, vida no espírito. Esse bio, vida na carne, é B-I-O. Vida na carne. Zoe, Z-O-E. Vida no espírito. E psique, vida na alma. P-S-Q-U-E. Achou aí? Olha o tempo que você demorou. O que está escrevendo na tua aí? Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa encontrará. Essa vida aí, no grego ali, a tradução tá psique. Não tá nem zoe, nem bio. Tá de psique. Tá relacionado, apontado para a alma. Sim. Tá? Existe um texto que diz assim, ó. Quem crê em mim... aliás, mas nesses sinais vão seguir aquele que crerem.
melhor expulsar um demônio e tal, diz. E naquele texto ali, deixa eu pegar esse texto com vocês aqui. Já que eu disse de psique, deixa eu achar aqui do outro aqui. Marcos 16 diz assim, ó. Quem crê e for batizado será salvo. Quem crer, mas quem não crer será condenado. Esse crer aqui está apontando para Bios, que diz que será salvo. Esse salvo aqui está numa vida, está apontando para Bios, que é a vida na carne. Tá? Tendo dito isto, vamos para a apostila 206, judeus caraítas. Terceiro. Né? Tudo que estão falando de seitas agora, tá, gente? A seita dos judeus caraítas foi fundada por Ana ben Davi, cerca de 760 da nossa era. Historicamente, eles são descendentes espirituais dos saduceus. Uma observação aqui: os saduceus, eles não creem nem em anjos, tá? Nem em ressurreição. Tá? É um ensinamento que ensina que não existe anjos e também não existe ressurreição. Tá? Eu preciso apagar esse quadro. Eu tenho que mesmo colocar alguma coisa aqui e eu vou precisar desse quadro apagado porque a Vida já está escrevendo ali sobre os saduceus. Né? Então vamos lá. Eu vou ter que usar outro pano a partir de agora, eu vou usar esse pano aqui agora. Esse pano foi aposentado. Pode ser que eu vou escrever aqui, Vida, e vou também dar um texto para vocês, tá? Que vai ser difícil, mas... Vamos lá. Vamos lá, rapidinho. Aqui. Tá só Bill. Botar vida no corpo, né? Botar aqui na carne. Vida na carne. Lembrando que essas três expressões aqui são gregas, tá? Bios, Zoe, tá? Esse bio aqui é vida na carne, vida no corpo, tá? Vida natural, tá? E tem o psique. Todas essas expressões são gregas, mas com um apontamento diferente. Porque o homem, ele é tripartido, ou ele é tricótomo. Ele é corpo, ele é alma e ele é espírito.
Escreveu aí, minha flor? Uhum. Achou aí? Aliás, achou, escreveu? Pode achar para você escrever? O que eu coloquei aqui também, que eu preciso pontuar, um ponto. Vamos lá. Abre, por favor, aqui em Atos dos Apóstolos. Deixa eu pontuar o texto aqui. Ó, Atos dos Apóstolos, capítulo 23, versículo 8. Calabante, o remifore. Oh, glória. Aleluia, Jesus. Acharam? Escreveu aí? Achou a vida? Atos, capítulo de número 23, versículo de número 8. Achou? Olha o que diz Atos 23, 8. Porque os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito. Olha a visão dessa seita. Eles não dão ênfase à ressurreição, não dão ênfase a anjo, nem a espíritos. Nem a espírito. Mas os fariseus, a palavra fariseu significa separado. Tá? Vale a pena escrever aqui, fariseu. Deixa eu pontuar aqui, não preciso nem pontuar aqui, fariseu, separado. É igual. Esse separado aqui não é o mesmo do que santo. Quer dizer, também separado dentro da vertente que estamos aplicando aqui. Significa que eles não se misturavam. Eles se achavam melhores, superiores do que os outros. Dentro dessa visão, a gente vê uma arrogância, uma prepotência, uma soberba tamanha, tá? Mas os fariseus reconhecem uma coisa e outra não, tá? Voltamos aqui para a apostila. Representa um protesto contra o rabinismo, parcialmente influenciado pelo maometismo. Os caraítas, filhos da leitura, eram assim chamados porque seu princípio fundamental era considerar a Escritura como a única autoridade em matéria de fé. Sua exegese, como um todo, era mais correta do que a dos judeus, palestinos e alexandrinos. Tá? Judeus espanhóis. No período que vai do século XII ao XV, desenvolveu-se um método mais sadio de interpretação das Escrituras entre os judeus da Espanha. Quando a exegese da igreja cristã estava em situação periclitante e o conhecimento do hebraico estava quase nulo, alguns judeus instruídos da Península Pirenaica restauraram o interesse por uma hermenêutica bíblica sadia.
algumas de suas interpretações ainda hoje são citados como fonte de referência. Um adendo que o hebraico quase foi anulado, a língua hebraica. Quase que a língua hebraica fica extinta, tá? Porque no período do cativeiro, a língua que foi usada era o aramaico. E o hebraico foi perdendo a sua força, até porque os judeus que estavam no cativeiro não sequer falavam o nome Yahweh, do Eterno, Yud, Re, Vav, Re, né, do Eterno. Então a língua foi se perdendo, mas surgiu pessoas que restauraram essa prática, tá bom? A gente vamos continuar no próximo vídeo.